Ele é dono de um gosto musical apurado e sofisticado e de um estilo de locução refinado. Clóvis Vieira marcou época no rádio de São João da Boa Vista e por isso ele é o convidado de hoje aqui do nosso Papo de Rádio. Clóvis, seja bem-vindo ao Papo de Rádio, é um grande prazer tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, Magalhães. Eu fico honrado de fazer parte do seu grupo de escolhidos, viu, cara? Ainda mais você, com esse vozeirão e tal, assim, muito obrigado mesmo. E obrigado ao pessoal que está assistindo a gente, valeu mesmo. Ô Clóvis, você é jornalista, ator, professor e radialista. O rádio veio antes ou depois das outras profissões? O rádio veio depois, Magalhães. Eu acho que eu comecei... brincando com teatro. Nós criamos o grupo Cena 4 em 1975, né? E aí a gente rodava aí a região, levando peças e tal, tentando ganhar dinheiro com isso, numa época muito complicada, né? E logo em 76, São João, o então prefeito Nelson Nicolau instituiu a Semana Guiomar Novaes aqui na cidade, e o nosso grupo Cena 4 foi o grupo que abriu a primeira Semana Guiomar Novaes com a cara e a coragem. Foi uma coisa muito... Você, Ronaldo Marim, Zeza Freitas, Suia Legaspi, Aida Cassiano. Hoje todos estão ligados à arte. A Aida Cassiano tem um ateliê de design em São Paulo, maravilhoso o ateliê dela. Zeza Freitas e Ronaldo Marim, não precisa nem dizer, são pessoas conhecidíssimas aqui na cidade, mantém o Cena 4 vivo até hoje, né? A Suia Legaspi é atriz em São Paulo, vem aqui de vez em quando, né? Enfim, todo mundo que passou por lá continuou, quer dizer, eram pessoas escolhidas mesmo. Certo, e você foi para o rádio não em São João da Boa Vista, né? Você foi trabalhar em rádio em Mogi das Cruzes. Pois é, eu não sabia de fato que eu gostaria tanto de rádio como eu gostei, né? Aí eu arrumei uma namorada em Mogi das Cruzes, né? E você foi para lá em 75, é isso? Não, em 79. Tá, quase década de 80. E aí eu arrumei uma namorada lá, fui para lá. Acabei morando na casa dela e tal. E ela fez a ponte para eu começar em rádio. Ela conhecia o pessoal de rádio lá, me apresentou e eu contei uma mentira para começar, né? Eu não podia chegar dizendo... Então eu menti que eu sempre fiz rádio na Rádio Piratininga em São João da Boa Vista, São Paulo. Mas fazia muito tempo que eu estava afastado, então é perigoso eu pegar o microfone e dar um furo. E como tinha um espaço vazio, né? O cara lá me deu a oportunidade. Mas eram 2 espaços vazios. Na parte da manhã eu trabalhava no jornal que ele era o gerente. Então eu escrevia uma página inteirinha por dia e ele assinava. Certo. E Rádio Diário de Mogi. Rádio Diário de Mogi. Rádio AM. Rádio AM. E eu escrevia pro jornal Diário de Mogi. E à tarde eu fazia Rádio Diário de Mogi. Era um programa a tarde inteirinha. E o que você fazia à tarde lá, Clóvis? Que tipo de programa? Musical, jornalístico? Era tudo. Era um mix. Era uma revista. Então falava-se de tudo, atendia as pessoas pelo telefone, era muito, muito legal. Aprendi rádio e aprendi jornal lá. Certo, e você usou o rádio como um instrumento para a expressão da sua arte também, já que você era um ator? Eu acho que sim, porque eu não, embora a emissora de rádio ela era naquela época AM, eu não era um típico locutor de AM. Entonação de voz, inflexão de voz. Aquela locução mais povão. Atenção, amigos, vamos agora. Nem tudo impostada, assim. Eu fazia uma rádio mais teatral, eu era mais expressiva, a minha entonação de voz. Eu conversava mais intimamente com o ouvinte. Eu acho que deixei alguns fãs lá, né? Acho, não tenho. Certo, e depois certamente você deixou muitos fãs. E quando você veio para São João da Boa Vista, você foi direto para a Rádio Mirante FM? Sim, eu optei pela Rádio Mirante FM porque eu era muito fã da Mirante FM. César Caslini, Cecília Carvalho, quem mais? Enfim, tinha o Biagione Neto, que foi meu aluno
antes, né? Interessante, ele foi meu aluno no Teófilo de Andrade, né? Porque ele usava uns óculos enormes assim e tal, gente finíssima. E aí abriu a oportunidade na Mirante, foi fazer um teste, e lá fui eu e um outro rapaz que era muito popular na época, tinha um vozeirão, ele era muito bom mesmo, mas eu acho que o Adailton Silva era meu admirador numas fotografias que às vezes eu expunhamos naquelas vitrines do Cícero Branco. Quando eu apareci lá para fazer o teste, ele facilitou para mim e eu passei. E aí comecei a fazer um programa na Rádio Mirante que era variado também, de segunda a sexta, das 8 às 11h30, todos os dias. Depois eu não me lembro mais se eu acrescentei ou se eu passei para os domingos, das 8 ao meio-dia. Certo. Do programa aos domingos eu me lembro que tinha um nome até sofisticado, Special Sunday Morning. Pretenciosíssimo, hoje eu não faria isso de jeito nenhum. E tinha uma característica de você ali apresentava canções que durante a semana certamente você não executava na programação normal. Como é que foi para convencer os donos da rádio, a família Pirajá, de colocar um programa desses, né, com essa qualidade no final de semana, no domingo? Eu tenho a impressão que eles não consideravam o domingo como uma coisa muito forte. O número de propaganda era menor, né? Então era um buraco, era um vácuo que eu tinha que preencher com alguma coisa, e eu tenho a impressão que eles não se importavam muito, tenho a impressão, né? Nunca conversei com eles sobre isso, mas eu tinha um esquema assim: 2 músicas nacionais, uma instrumental, 2 internacionais, aí vinha uma instrumental de novo. O ouvinte não percebia isso, mas era um esquema quadradinho. E isso promovia uma variedade muito grande. Quem estava em casa ouvia de tudo, afinal de contas. Inclusive o instrumental, que era muito pouco tocado, o instrumental. Raramente. Acho que nessa época apenas a rádio Libertas FM de Poços de Caldas que tocava música instrumental. De quem eu era muito fã, eu ouvia direto. Nossa, com certeza deve ter me influenciado, né, na escolha das músicas. Mas eu na minha casa, eu nasci em 52, então a minha infância, adolescência, juventude e início da idade adulta era rádio. Não tinha muito televisão. O dia inteiro ouvia-se rádio na minha casa. Com certeza eu fui influenciado por um punhado de colegas radialistas que nem imaginam. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os colegas que vêm aqui, né? Qual é a sua inspiração radiofônica? Os locutores que você admirava e que, de certa forma, você acabou incorporando um pouco do estilo. Tinha um ator de novelas, eu gostava muito da maneira dele falar. Ele já até falecido, era um senhor assim. Pelo seu estilo, Castro Gonzaga. E tinha um outro além do Castro Gonzaga que, como ele falava, a inflexão dele era muito boa, parece que ele estava conversando intimamente com a pessoa. Não era uma coisa artificial, ele conseguia convencer. Era o Paulo Goulart? Não era o Paulo Goulart, não vou lembrar. Tem esse estilo também. Uma hora eu lembro, volto aqui e te falo. Ô Clóvis, e mesmo na sua época, a difusão de boa música encontrava dificuldade? Como acontece hoje, os grandes compositores, Magalhães, não pararam de compor, né? Eu tenho a impressão, embora eu não frequente mais emissoras de rádio, que esses discos chegam às emissoras. Os CDs, os MP3 chegam às emissoras, né? Eu acho que não tem muito espaço mais, né? Naquela época dava para fazer de tudo um pouco. Mesmo durante a semana, que era o horário comercial, em que todo mundo ouvia a Rádio Mirante, você se lembra disso, né? A Mirante influenciava o gosto musical de muita gente aqui na cidade, né? Até pela dificuldade de acesso, né, a outras emissoras. Exato. E também às músicas, né? Exatamente. E o som limpíssimo do FM, né? Um som limpíssimo, sem chiado, sem nada. Então dava para eu colocar o que vinha de comercial, que vinha marcado um X na contracapa do LP, né? Que era a música de trabalho daquele cantor ou cantora e tudo mais, né? Mas eu conseguia também introduzir o meu gosto pessoal, né? E é legal porque eu acho que eu acabei mostrando para muita gente algumas músicas que outras pessoas não teriam a coragem de mostrar, enfim. Vamos ver o que vai dar, né? Acabou dando certo. Você ficou quanto tempo trabalhando na 92, na Mirante? Eu vi minha carteira de trabalho agora há pouco, aí, antes de entrar aqui. Eu fui registrado em janeiro de 83. Portanto, eu fui antes.
Eu devo ter entrado lá em 82, quando a rádio já tinha... Você fez parte da primeira equipe. Da primeira que a rádio equipe. Foi fundada em 1981. 81, é maio de 81, né? 13 de maio de 81. E eu logo em 82, eu já tinha voltado de Mogi das Cruzes, rompi com a namorada, ou ela rompeu comigo, enfim, e eu voltei para São João. E em 82 eu já estava na Mirante, mas fui registrado um pouco tempo depois, como está marcado lá, janeiro de 83, imagino que tenha sido antes. Fiquei alguns anos lá que eu não me lembro. Eu liguei para Cecília Carvalho agora há pouco, para ela me ajudar, e ela ficou também não sabendo como é que, enfim... Qual foram as minhas Clóvis, datas. E você ficou o tempo todo trabalhando na Rádio Mirante FM ou você também teve alguma experiência em rádio na Piratininga? Não, infelizmente não. Na Piratininga eu não ou não houve oportunidade, ou eu não me interessei, eu não me lembro disso. Eu sei que na Mirante eu tinha assim, outros afazeres, né? Como eu sempre gostei muito de escrever, desde que eu entrei lá eu comecei a escrever os textos de publicidade. Aí mudou tudo. Mudou tudo, porque eu saí do quadradinho, eu colocava coisas do meu conhecimento pessoal nos anúncios. Lembra de algum? Me lembro de um que era um negócio de pizza. Ou era pizza ou era pastel, ou era massa, que eu falava que não foram os italianos, e sim os chineses que criaram as... Você colocou isso no comercial de rádio? No comercial. Em duas palavras, eu informava o público que não eram os italianos, mas sim os chineses que tinham começado... Não teve problema com a colônia italiana? Não teve. Não. E tinha uns também, teve uma coisa interessante de comercial. Vamos lá, vai. Era aquele motel indo para Vargem Grande. Então, claro que eu fazia uma voz aqui embaixo, assim, aquela voz assim, uma música muito, né, insinuante no fundo. Aí teve um dia que os donos do motel foram renovar, porque deu certo. Foram renovar o contrato e me ofereceram, vá lá quando você quiser. Tá aberto para você. Puxa vida. Ô Clóvis, e como redator, né, de notícias, você participou também daquela equipe brilhante do Jornal Mirante? Sim, tenho muita saudade do nosso grande amigo Adailton Silva. Ele que me facilitou a entrada lá, e logo depois nós criamos um jornal matinal e que nós gravávamos um dia anterior com as notícias do dia. As notícias muito em cima da hora, alguém ao vivo falava, mas o jornal era gravado. Então ele era um mestre para criar os efeitos sonoros. Quando eu falava assim, um grande incêndio, ele já providenciava um som de mato pegando fogo. Cada notícia ele dava um fundo que a pessoa praticamente visualizava. É a função do sonoplasta. Nossa, ele fazia isso hoje tão desvalorizada no rádio. Imagino o cara que faz a plástica, né? Que faz a imaginação. E ele fazia isso em cada notícia. Nós rimos muito, porque, por exemplo, quando nós tínhamos que falar de um curso de fotografia, eu pegava um grampeador e em casa a pessoa ouvia o clipe. Você fazia na radionovela, né? Não fez nada de diferente. Isso começou, na verdade, uma outra hora eu conto para você, com o Luiz Carlos Pistelli. Nós fomos amigos desde o ginasial. Ele tinha um gravador para gravar as aulas dele. E nós criávamos ali as primeiras novelinhas nossas, com efeito sonoro. Uma grande piada. E a Mirante, quando começou, a programação era toda gravada, né? Havia pouco espaço para a programação local. Vinha da rede LC. Você chegou a pegar essa época da LC? Sim, sem dúvida. Me parece que logo no início a única programação ao vivo era o Disque Toque do César Caslini, para dar uma cor local, né? Então as pessoas, mas o restante era tudo gravado. Aos poucos aquilo foi sendo diluído e os locutores sanjoanenses começaram a entrar e colocar o seu toque pessoal e sanjoanense na emissora de rádio. Mas, por exemplo, às vezes tinha o lançamento, eu lembro do Hit? Sim. Um bajur Menina Veneno. Teve uma vez que a LC mandou uma entrevista gravada dele. Nossa, foi uma sensação, né? As pessoas acharam que ele estava realmente no estúdio, mas era tudo gravado. É uma das coisas que eu me lembro, é a entrevista do Hit, falando sobre a música, como ele criou e tal, aquele sotaque dele. Eu quero explorar um pouco mais o teu lado jornalístico. Você entrevistou muita gente famosa. Outro dia vi uma foto sua no Facebook com uma... Eu não me lembro agora. A Bruna Lombardi. E uma outra atriz famosa. Ela é
Ela tem parentes aqui em São João. Ela é uma dramaturga famosa. Ela escreveu Fala Baixo Senão Eu Grito. Leila Assunção. Leila Assunção. As duas. Que foto que é aquela? Lá em Mogi das Cruzes ainda, trabalhando em rádio, eu recebi um convite, porque era muito próximo, né? Muito próximo São Paulo, de Mogi das Cruzes, e tudo que chegava de mais artístico, o cara sabia que era a minha praia, ele passava para mim. Então eu fui no lançamento daquela minissérie Avenida Paulista, que quem escreveu foi a Leila Assunção. E eu aproveitei o momento com as duas, entrevistei as duas e saiu aquela foto. E qual outro famoso que você se recorda de ter entrevistado? Ah, meu Deus. Aqui em São João da Boa Vista, Semana Guilmar Novaes. Paulo Moura. Eu tive a honra de entrevistar o Paulo, e ninguém sabia quem era Paulo Moura. Quando ele chegou, assim, eu falei, eu quero conversar com esse cara. Tive a sorte de conversar com o Paulo Moura. Nossa, é fantástico, um cara fantástico. Fala baixinho, assim, uma suavidade, né? Ele é um cara que eu gostei demais de entrevistar. Lá em Mogi das Cruzes era mais fácil entrevistar as pessoas porque é muito próximo de São Paulo, né? Então tudo que saía em São Paulo eles rodavam a região. Eu entrevistei muita gente, no Paçoca, sabe o cara, o músico Paçoca. Sim, Paçoca. Muita gente que veio nas semanas de Guilmar Novaes, nas viradas culturais, eu já entrevistei, mas lá em Mogi das Cruzes há muitos anos, né? Era uma fase muito boa. E o que eu gostava mais de ser radialista é que chegavam os LPs de monte, né? E vinha com os X. Sim, e muitos promocionais, né? Às vezes vinha com uma faixa só. Ou duas, né? Tudo era o compacto, né? Um lado e outro, sempre com músicas exclusivas. É verdade. E eu gostava muito porque eu podia depois escolher. Biagione e eu éramos os descobridores. O César curtia, mas nem tanto. Mas o Biagione e eu ficávamos descobrindo qual música que desse LP que é tão boa ou melhor ainda do que veio com o X. A gente sempre acertava, viu? Sempre acertava. Você falou da Cecília. A Cecília, ela era muito famosa porque tinha uma pronúncia em inglês perfeita. Voz cristalina. E uma voz maravilhosa. Voz cristalina, maravilhosa a voz da Cecília. Eu conversei com ela hoje, eu mudei ela de ideia. Ela disse que não queria vir aqui gravar. Falei, bobagem, você faz parte da história. Verdade, chega lá. Ela tá toda tímida, mas eu acho que nós vamos conseguir convencer. Ô Clóvis, e desse tempo todo de rádio, você conviveu com esses colegas da Rádio Mirante FM. Você disse que não trabalhou na Rádio Piratininga, mas eu vou desmenti-lo. Opa! Você trabalhou sim na Rádio Piratininga. Me lembre. Com os boletins do Palmeiras Futebol Clube. Muito bem feitos, saudosos. Então, aquilo foi uma sugestão. Um dos diretores comprou o espaço e me comunicou. Falou, nós temos um espaço na Rádio Piratininga, então cria alguma coisa aí. Eu falei, então deixa por minha conta que eu vou fazer. Você criou 2 toques, né? Muito interessante você falar de esporte de um jeito peculiar, né? Aí entra bem a veia do ator, né? Exatamente. Do criativo. Né? Olá, sócio do Palmeiras, 2 toques para você, né? Então eu tinha que em 30 segundos ter a vinheta de abertura, a chamadinha e as 2 notícias e a vinheta de encerramento em 30 segundos. E deu certo, porque às vezes eu entrava em algumas lojas, as pessoas me reconheciam, né? Assim, 2 toques para você. Para mexer comigo, né? Essa é a graça do rádio, né? Ser simples, o que não é fácil. Eu acho que ali acabou acontecendo isso espontaneamente. Foi espontâneo. Eu tinha que dar conta do recado em 30 segundos, com 2 notícias do clube e mais as vinhetas de abertura e tudo mais. Sendo um cara extremamente criativo, o que você vê pela internet e que pode suprir, né, essa carência que hoje a gente vê nos meios de comunicação convencionais? É um local assim que você pode exercer toda a sua criatividade. Eu faço isso quando dá, né? Porque o dia a dia é meio corrido no jornal, né? Mas eu vejo que as pessoas elas não aproveitam. Já falaram que o Facebook às vezes é um divã, e é mesmo. As pessoas vão lá para chorar as mágoas, para brigar com as pessoas, para botar para fora um pouco do que elas não conseguem no dia a dia. Às vezes a família não ampara muito, os amigos não dão suporte, o emprego é uma encrenca, então elas descontam no Facebook. E não deveria, porque é tão divertido aquilo. E o rádio? O que você pensa do rádio na internet?
Eu acho muito interessante. Dia desses eu recebi 2 ofertas de 2 empresas que montam rádio na internet. Elas te dão tudo que você precisa. As vinhetas, o programa para você colocar ele no Facebook ou enfim, Sim, né? Para agregar nas redes. Tudo. Inclusive uma câmera para você, como está acontecendo aqui agora, né? Sim. Uma câmera no estúdio para que a pessoa te veja ao vivo. Então é programa 24 horas. Eu acho muito interessante. Eu ainda vou fazer rádio na internet um dia desses. Ainda vou acabar comprando esse pacote deles, que nem é um preço caro, é bem razoável. O que você acha do rádio com imagem? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. Eu estudo programação neurolinguística e essa forma de abordagem ao inconsciente fala que o ser humano ele atua na realidade por 3 vias. Ou ele é auditivo, nós dois somos muito auditivos, né? Ou ele é sinestésico, ele sente as coisas, né? Ou ele é verbal, ele é sonoro, ou ele é visual. O visual, ele não se contenta apenas em ouvir e sentir, ele tem que ver. Ele tem que ter imagens. Eu acho que o rádio, na internet, supre as 2 principais, que oferece munição por auditivo, com as músicas, o bate-papo, e munição para o visual, que é a imagem. Se o locutor que estiver lá com a câmerazinha, ele for criativo, criar o fundo a cada edição, juntar umas coisas, ele ganha o ouvinte, porque ele não é só mais ouvinte, ele é olhante. Ele é um olhante, né? É um espectador também, ele não tem só ouvinte, né? Eu acho muito interessante. É a evolução natural. A internet tinha que ter emissora de rádio ao vivo. Clóvis, você sente saudade da época do rádio? Muita saudade, cara do céu, muita saudade. Eu vindo pra cá, é claro que eu vim me preparando psicologicamente, né? Eu tenho muita saudade do pessoal de Mogi das Cruzes. Muita saudade. Eram amigos de fato. Eram gente que nós saímos dali, íamos comer uma pizza junto, íamos para algum lugar. Eram pessoas muito humildes, muito humildes. Eles não eram sofisticados. O mais sofisticado ali, acho que era eu, mas o sofisticado só não expressar, porque internamente eu sou muito simples demais. Quem me conhece de fato sabe como eu sou muito simples, né? E sinto muita saudade daqueles meus amigos de Mogi das Cruzes. E claro, os daqui nem tanto, porque eu encontro com eles todos os dias, né? Eu encontro com o César Caslinda, eu encontro com a Cecília, com o Biagione, com todo mundo, né? Faz falta o Adailton, que já se foi para um outro plano, né? Faz muita falta. Que sujeito divertido, como ele era criativo. Cara do céu, o rádio perdeu muito com ele, viu? Clóvis, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande prazer tê-lo. Pessoal em casa, obrigado aí pela... Aliás, eu quero confessar aqui um segredo. Pois não. Quero contar um segredo. Eu comecei no rádio imitando o Clóvis Vieira. Me lembro que nas fitinhas que eu entregava para o Oscar Castelã na Rádio Piratininga, quando eu estava fazendo os pilotos, né? Ele falou assim: você está imitando o Clóvis Vieira, para com isso, tenha seu estilo próprio. Oh, que honra, muito obrigado. Muito obrigado. Clóvis. Obrigado a todos, um grande abraço, até o nosso próximo Papo de Rádio aqui na internet.